Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Bom, a gente continua neste assunto. A gente ouviu a reportagem do João envolvendo aí esse adolescente, né, de 15 anos, apreendido aqui na capital, uma operação que envolveu policiais aqui do estado da Bahia por ameaças aí de um ataque, não é? A uma universidade lá no estado baiano. Com uma certa frequência a gente tem acompanhado alguns casos envolvendo jovens que estão fazendo um uso muito errado e criminoso, não é? Da internet. Muitos grupos, fóruns online sempre disponíveis aí para essa galera e muitas vezes com conteúdos realmente criminosos, né? Tem aqui um dado que é interessante para a gente trazer aqui para nossa conversa, uma plataforma mostrando que 19%, 20%, 1 em cada 5, né, dos adolescentes de 15 a 17 anos não usam a internet de forma segura, e entre 9 e 10 anos esse índice chegando a quase 25%, quer dizer, 1 a cada 4 crianças de 9 a 10 anos não usando a internet de uma maneira segura. Assunto super importante, sobretudo para você aí, pai responsável por criança, por adolescente, né, para dentro ali da individualidade da criança, do jovem, conseguir monitorar, né, quais caminhos ele está percorrendo aí nas redes sociais. Vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Luiz Felipe Viana. Ele é psicólogo da Universidade Federal de São João del Rei, professor de psicologia da UNA. Tudo bem, professor? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Então tá bom. Professor, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. Parece que com uma certa frequência a gente está acompanhando notícias envolvendo jovens, adolescentes, muitas vezes menores de idade, envolvidos em pelo fato de serem menores de idade, não crimes, né, mas delitos ali também, que estão de alguma maneira previstos no ECA, mas comportamentos muito errados, né, nesse uso aí da internet. O que lhe parece todo esse cenário que a gente está observando? Sim, na verdade, com adolescentes, né, menores de 18 anos, a gente nomeia de atos infracionais, né? Acho que o primeiro ponto, assim, né, importante é observar que a internet, né, enquanto um fenômeno também, né, social, ela trouxe possibilidades, né, de conexão, de ampliar as relações sociais, né, de busca de informação, mas ela também trouxe outras consequências, né, do mau uso das redes, né? Claro que isso acontece com qualquer equipamento, né? Não é, às vezes a gente vê um discurso muito de demonizar, né, as redes sociais como algo perigoso, mas na verdade o que é perigoso é a potencialidade do uso que se faz, né, de uma falta, por exemplo, de uma supervisão e de um controle, né? Então, um jovem, ao entrar, né, em contato com as plataformas, com as redes sociais, sem uma devida supervisão, com controle, ele pode acessar conteúdos, né, que podem ser perigosos e até mesmo prejudiciais à sua saúde mental e psicológica. O professor, quem fala com o senhor é Murilo, e eu queria até ficar nesse ponto aí que o senhor falou, dessa relação do jovem com esse conteúdo virtual, digital, que parece que tem uma certa propensão, se eu estiver falando bobagem, o senhor me corrige, de até uma certa adição aí a essa, né, de um certo vício que acaba ocorrendo no uso, né, e não só de jovens também, mas no uso dessas redes sociais, principalmente essas redes sociais, vamos dizer, paralelas aí, e com conteúdos, né, de violência, de criminalidade, enfim, e muitos desses jovens parece que ficam viciados no acesso a esses grupos. O senhor percebe isso? Como trabalhar isso? Sim, Murilo, você tem razão, né, nessa percepção. Como eu disse, né, a rede de internet hoje livre, né, ela oferece diversos conteúdos, né, e muitos jovens acabam acessando conteúdos mais violentos, né, perigosos, e até mesmo de conteúdos, né, sexuais, implícitos, né, explícitos, e isso faz com que uma percepção da realidade desse jovem pode ser alterada, né? Então, cada vez mais a gente vê casos, né, eu acompanho, né, alguns casos assim também em consultório, por exemplo, né, em que os adolescentes têm dificuldade de separar, às vezes, né, essa perspectiva da realidade e da fantasia, né, entre esses conteúdos. E isso vai afetando a sua percepção da realidade, né, no relacionamento com as pessoas. Quando você fala também, né, Murilo, desse uso constante das redes, cada vez mais a gente percebe também
que o jovem, o adolescente, ele tem dificuldade de controlar esse uso, né? Cada vez mais ele passa mais tempo vendo, né, conteúdos, compartilhando conteúdos, né, durante o seu dia, né? Inclusive prejudicando às vezes outras atividades, como atividades escolares, né, atividades relacionais, né? Então, esse fenômeno realmente ocorre, né, como você tem percebido. O Luiz Felipe, psicólogo, é a Luciana falando com você. Luiz Felipe, você disse que o próprio jovem, né, ele se sente ali, digamos, ele não consegue controlar, né, as próprias emoções ali, os instintos, perde até a noção da realidade às vezes. Agora imagine então para os pais ou para aquelas pessoas que convivem com ele ali, é um desafio e tanto, né? O diálogo ainda é uma solução ou ainda é uma ferramenta que pode ajudar esse adolescente? Como é que você lida, né, com os pais e esse adolescente quando você conversa ali com a família? Perfeito, Luciano. Eu diria que o diálogo é a solução, né? Não que ainda é, né, mas que é mesmo, né? Eu acho que, lembrando, né, que o jovem adolescente ele está em processo de construção da sua identidade, né, da sua personalidade. Então, muitas vezes, né, pela falta de orientação, de diálogo, ele pode, né, como qualquer jovem, em qualquer questão, né, tomar caminhos errados, né? Isso faz parte da vida. Por isso que eu falei que é muito importante que a gente saia, né, de uma discussão de simplesmente demonizar as redes como algo ruim, né, que não deve ser feito, mas para pensar no uso correto, né, e adequado, saudável, digamos assim, disso. E o diálogo é o caminho, né? Os pais precisam, né, também não é entrar no espaço de constante só vigilância, né, porque também o jovem está consumindo, como eu falei, a sua individualidade, a sua singularidade, né, e é claro que também não é saudável nessa vigilância constante. Mas um diálogo aberto, franco, né, de falar das questões que podem ocorrer nessas situações. Então, os pais hoje precisam, né, desenvolver um contato mais próximo e também supervisionar, dependendo da idade, o que os filhos acessam, né? Claro que a gente não consegue controlar o tempo todo, né, o que o filho faz ou tem acesso, mas o diálogo ele pode reduzir isso. E eu diria também, Luciana, que não só com os pais, eu acho que no contexto escolar, hoje, né, a tecnologia está muito presente. E muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso, né? E aí só proíbe, né? Então é proibido usar o celular, é proibido usar as redes sociais, mas o jovem continua acessando, né? Então não se debate, não se discute, de fato, os prejuízos, as consequências, né? E as potencialidades mesmo que a rede pode ter, né, para o jovem. São 10h18, a gente conversou aqui na Band News FM com o Luiz Felipe Viana, professor de psicologia da UNA. Professor, muito obrigado pela conversa, até uma próxima.